Olá pessoal, eu sou a Mari e eu voltei. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a leitura do livro O Segredo dos Corpos, do Dr. Vincent de Maio e do Ron Franscell. Esse livro foi lançado pela Dark Side Books, ele tem um projeto gráfico incrível, é capa dura, e mais pro finalzinho desse vídeo eu vou aproximar a câmera e mostrar os detalhes pra vocês. Aqui o Dr. Vincent vai contar um pouquinho sobre a sua história e sobre os seus principais casos. Bom, o pai do Dr. Vincent era médico, ele era legista, chefe em Nova York, e desde que seus filhos eram pequenos, ele sempre incentivou os filhos a não terem medo da morte, a encarar a morte como uma forma natural, e os filhos dele acabaram seguindo a carreira de medicina. Quando chegou a época do Dr. Vincent escolher qual a especialidade que ele ia exercer, ele acabou optando por seguir os passos do pai e também se tornou um patologista. Um dos casos que mais me impressionou chama Um Berço Vazio, conta a história da Martha Woods, que é uma mulher que matou algumas crianças, sendo que a primeira delas foi seu próprio filho quando ela tinha 16 anos. Bom, as crianças que estavam sob seus cuidados apresentavam problemas respiratórios. De repente, eles ficavam sem ar, ficavam cianóticos, com a boquinha roxa. Ela aplicava ali a emergência dos primeiros socorros e ligava e chamava a ambulância, levavam para o hospital. As crianças passavam por exames e nada era detectado. Nenhuma doença de fundo respiratório ou mesmo neurológico. Isso foram acontecendo ao longo dos anos, né, em cidades diferentes, porque o marido dela era do exército, então ela mudava de várias casas. Aconteceu também com um sobrinho e assim, foi difícil fazer essa conexão até que ela adotou uma criança e essa criança acabou falecendo depois de algum tempo em coma. E esse foi um dos primeiros casos que o Dr. Vincent de Maio recebeu no seu primeiro emprego. Ele acabou concluindo que aquela criança não tinha morrido de morte súbita, ela tinha sido assassinada. E a partir daí, então, a polícia começou a investigar, principalmente porque essa criança, ela, pelo marido da Martha ser militar e ter acontecido isso onde ela morava, que era território militar, então assim, era um crime, foi um crime federal, foi considerado um crime federal, e aí eles começaram a investigar e descobriram que várias crianças que ficaram sob o cuidado da Martha acabaram sofrendo desses problemas respiratórios e muitas acabaram morrendo. No final, o Dr. Vincent de Maio, ele faz uma análise e ele sugere que a Martha poderia ter a síndrome de Munchausen. E eu vou ler aqui um pouquinho para vocês sobre o que é. Fenômeno em que os sintomas de uma moléstia são causados por indivíduo que não seja o paciente, ocasionando exames e tratamentos desnecessários e às vezes dolorosos. Essa síndrome é considerada uma forma de maus-tratos infantis, uma vez que o indivíduo, geralmente um dos pais, é a fonte da invenção dos sintomas e submete a criança a cuidados médicos. Vendo esse caso, eu acabei relacionando aí com um outro que tomou conta aí dos noticiários há alguns anos, onde uma criança que todo mundo acreditava que ela sofria de câncer acabou assassinando a mãe, e a mãe apresentava essa síndrome de Munchausen, que ficou bem famoso, mas eu não vou me lembrar agora direitinho pra contar o caso pra vocês, desculpem. O autor também vai falar sobre o caso do Lee Harvey Oswald, que foi acusado do assassinato do presidente Kennedy. Surgiu ali uma teoria da conspiração em que aquele corpo enterrado não era o corpo de Lee, mas sim de um sósia que tinha sido treinado na União Soviética. E aí foi decretado, então, né, mandaram fazer a exumação do corpo e fazer ali que a patologia forense trabalhasse para identificar. E no fim, o Dr. de Maio acabou identificando que realmente aquele era Lee Harvey Oswald. Quando eu tava lendo, eu fiz várias conexões com o livro Novembro de 63, do autor Stephen King, que é um livro de ficção, mas ele explora o tema do assassinato do Kennedy e também tem um pouquinho aí sobre essas teorias da conspiração.
É nesse caso que ele também comenta sobre o surgimento da perícia odontolegal nos Estados Unidos e sua importância. Monstros Entre Nós foi outro caso que me deixou um pouco chocada, principalmente por causa do seu desfecho. Conta a história da Janine Jones, que é uma enfermeira que estava envolvida no assassinato de várias crianças. O que mais me chocou não é a forma como ela matou todas essas crianças. O que mais me deixou apreensiva é que quando ela foi julgada, havia uma lei no Texas de que a cada 1 ano de bom comportamento na prisão era descontado 3 anos da sentença máxima. Isso significa que em 2018 Janine Jones pode ser solta. E apesar dela estar doente e estar com idade bem avançada, ela continua sendo um perigo para a sociedade. Se não forem apresentadas novas provas em que ela assassinou de fato outras crianças, ela vai ser solta. Essas provas não são tão fáceis de se conseguir, porque em um dos hospitais que a Janine trabalhou por muitos anos e onde ela matou muitas crianças ali, eles acabaram meio que se desfazendo de toda a papelada do hospital, por medo da repercussão negativa que aquele caso traria para eles. Segredos e Enigmas é muito interessante, ele trata de suicídio e ele mostra como que a perspicácia, o pensamento analítico do perito é mais importante do que algumas verdades. Eu vou ler aqui um trechinho pra vocês. Uma bala tende de fato a abrir um pequeno buraco ao penetrar um corpo, se despedaçar em seu interior e deixar um buraco maior ao sair. Bom, nesse caso aqui, o perito que chegou no momento do assassinato, que foi investigar ali logo de cara, ele já falou qual seria o buraco de entrada e o de saída da bala. E depois, mais pra frente, foi comprovado pelo Dr. Di Maio que aquilo estava errado. Então, seguindo o raciocínio do Di Maio, ele... Não vou falar pra vocês porque é legal vocês descobrirem como ele fez isso, né? Mas ele acaba mostrando por A mais B que aquilo ali não aconteceu. West Memphis conta a história de 3 crianças de 7 anos que foram mortas e os condenados são adolescentes de 16, 17 e 18 anos. Daniel Eccles, que é o mais velho, que tinha 18 anos na época, ele foi condenado ao corredor da morte. E ali ele escreveu uma autobiografia que se chama A Vida Após a Morte, que foi lançada pela editora Intrínseca. Esse caso ele se tornou bem famoso por fazer parte de um documentário onde o próprio Dr. Vincent Di Maio participou. Várias celebridades fizeram apelos para que fosse revisto o caso de Daniel Eccles, que foi realmente revisto. E no final, os garotos não foram inocentados. Eles fizeram um acordo com o governo, com a promotoria, porque um novo julgamento ia dar muito trabalho, ia demandar muito dinheiro e várias outras burocracias. Então eles acabaram meio que... Eles não foram inocentados, mas eles foram libertados pelos anos que eles já cumpriram na prisão. Uma coisa que o Dr. Di Maio fala bastante é que quando ele é chamado perante um tribunal para dar sua testemunha ali como perito, ele não está de um lado ou de outro. A sua opinião não vai depender de quem lhe paga mais. Ele tá ali apenas para revelar o segredo que o corpo conta pra ele. Em alguns momentos essa repetição contínua me incomodou, porque deu a impressão de que ele escreveu esse livro apenas para se justificar desses casos mais famosos e polêmicos. Esse é um livro da série Crime Scene, da Dark Side. Eu fui com muita sede ao pote, eu fui achando que seria, assim, muito gráfico, que teria algumas fotos bem específicas, e não foi isso que eu encontrei, tá? Alguns outros livros dessa série, eles são mais chocantes do que esse daqui. Eu cito aí o próprio livro de Serial Killers. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o joinha. Comentem aqui embaixo pra gente conversar. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Inscreva-se no canal pra receber as atualizações. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!